Então, milionárias, eu quero começar com a seguinte reflexão hoje aqui neste vídeo. Vocês já pararam para pensar que a loucura que tanto te disseram para que vocês evitassem, ela pode ser justamente o que vai te libertar? Pois é exatamente sobre isso que nós iremos falar. Hoje eu vou te mostrar como a tal loucura de assumir o que ainda não existe, de se comportar, de falar, de viver como se já fosse a sua realidade, não só funciona, como é a chave que faltava para você criar tudo o que você deseja. Então, espero que vocês tenham sentido a minha falta aqui, porque eu sei que semana passada eu não postei o nosso maravilhoso vídeo aqui no canal, mas saibam que foi por um bom motivo que eu fiz isso, porque vem uma novidade por aí que eu irei revelar para vocês aqui neste vídeo. Eu já venho comentando sobre esse projeto e hoje eu irei aprofundar mais sobre o meu projeto que vai estar disponível para vocês. Então, milionárias, hoje eu vou te mostrar como a tal loucura de assumir o que ainda não existe no seu 3D, de se comportar, de falar, de viver como se já fosse a sua realidade no plano mental, não só funciona, como é a chave que faltava para você criar tudo o que você deseja. Então, milionários, vocês já pararam para pensar nesse seguinte ponto? Que talvez a loucura seja o ponto de virada, seja o que nós precisamos para que a gente consiga manifestar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem no nosso plano mental? Iremos entender um pouco mais sobre isso. E o que eu vou falar aqui para vocês não é só uma teoria, eu estou vivendo isso e eu quero te ensinar isso. Eu tenho já pessoas que já estão vivendo essa loucura que é manifestar através do plano mental, das suposições. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou te contar como o meu método Assuma o Papel vai te ajudar a aplicar essa loucura consciente e de um jeito estratégico e rápido para manifestar a sua nova vida. Então, o que é essa tal de loucura que cura que eu estou falando aqui no vídeo? Desde sempre, quem ousou sair da realidade visível foi chamado de louco. Então, a gente tem alguns nomes aqui. Nikola Tesla, Jim Kelly, grandes nomes, né, da arte e da ciência, todos falavam com o invisível. Eles agiam como se o futuro já estivesse aqui. E isso, gente, não é um delírio. Isso é lei. Isso é lei aplicada, isso é lei da suposição aplicada. Quando você assume o papel, você sai do campo do um dia e entra no campo do agora. E a vida, ela vai responder não ao que você quer, mas ao que você é. Quantas vezes a gente ouve, desde que quando eu comecei nesse meu processo, nesse meu desenvolvimento pessoal, a gente ouve muito essa expressão: você precisa ser para ter. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Que nós precisamos ser antes de ter. E muitas vezes as pessoas, e é o que é comum para a maioria das pessoas, quando não tem esse entendimento, elas querem ter para ser, quando na verdade é o contrário. Você precisa ser primeiro para ter. E eu quero ajudar vocês nessa caminhada, acelerar com o meu projeto Assuma o Papel. Vocês irão ter lá
um passo a passo de como vocês irão assumir uma identidade nova. Por quê, gente? Você só consegue manifestar algo novo, você só consegue ter uma vida nova quando você muda primeiro aqui dentro, aqui dentro. Não tem como o externo mudar se você não mudar primeiro, se você não mudar os seus padrões mentais, se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar a sua identidade. Você precisa assumir um papel novo, o papel da pessoa de sucesso, da sua pessoa de sucesso. Então hoje você quer, por exemplo, manifestar uma vida nova, mas muitas das vezes você tem padrões mentais antigos que te prendem nessa vida que você tem hoje. Uma identidade tão enraizada que você não consegue nem supor uma vida nova. E através do meu método que vocês irão ter acesso, que eu estarei disponibilizando para vocês esse método, vocês poderão construir uma nova identidade usando a lei da suposição, mais as técnicas do teatro para fazer isso. Então lá dentro vocês terão um passo a passo e vocês terão módulos, vocês terão dias, vocês terão em 7 dias, vocês terão 7 dias que vocês estarão aplicando as técnicas. Então tem o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, e assim sucessivamente até completar o ciclo de 7 dias. E cada dia, cada módulo, vocês terão exercícios lá dentro e exercícios muito práticos para vocês aplicarem e vocês já verão mudanças no primeiro dia. É muito sério isso que eu tô falando, porque eu estou vivendo isso, eu estou vivendo o Assuma o Papel. E, gente, eu vou falar para vocês, quando eu comecei a aplicar esse método, como começou? Vamos lá. Aos 15 anos de idade, eu vivi esse processo, esse método que hoje está sendo revelado para vocês. Eu vivi isso aos 15 anos de idade. Quando eu resolvi assumir uma identidade nova aos 15 anos de idade, só que eu fiz isso de forma inconsciente. E aí, os anos se passaram e tem 2 meses atrás apenas que eu já vinha nesse processo de desenvolvimento pessoal, de contato com todas essas leis, com todas essas coisas que as pessoas falam aí na internet, né, de lei da atração, né, todo esse processo de desenvolvimento pessoal. E tudo bem, expandiu a minha mente, me trouxe conhecimento e tudo. Só que assim, uma mudança de fato não havia acontecido. E quando eu descobri a lei da suposição, que eu descobri que a gente manifesta através dos nossos pensamentos, das nossas suposições, que é assim que funciona a vida, que é assim que as coisas acontecem, eu fiz uma grande virada de chave, né? No momento que eu descobri a lei da suposição, a minha vida mudou, a minha mente mudou, a minha maneira de ver a vida mudou. E aí, no momento que você entende como funciona a vida, fica muito mais fácil. Quando isso aconteceu, eu falei, nossa, eureka, né? Eu pensei, eureka. E como eu venho do teatro, né, para quem não sabe, antes de eu trabalhar com digital, eu trabalhava com teatro. E fazia mais de 10 anos que eu trabalhava com teatro. E eu trabalhei com grandes nomes do teatro brasileiro, eu trabalhei em São Paulo, eu trabalhei no Rio de Janeiro. Eu realmente vivi esse movimento do teatro na minha vida até 2022 ali, que foi quando eu entrei no digital. Até então eu só fazia teatro, eu só trabalhava com teatro. Então o teatro era a minha vida, era tudo que eu conhecia. E aí, desde então, eu decidi entrar no digital, né, com esse desejo de mudar de vida, né, de realmente manifestar uma vida diferente da que eu tinha, principalmente falando
na questão financeira, né? Só que no meio do caminho, que eu comecei nesse processo no digital, né? Eu tive que me desenvolver muito, né? E aí eu descobri que não era só você conhecer a estratégia, aplicar e você teria resultado. Eu via pessoas com menos tempo que eu conseguindo grandes resultados. E aí, gente, eu descobri que na verdade não era estratégia, né? Não era nada disso, né? Aí eu fui entender que na verdade era mental, que era mentalidade, como a gente chama, né? Mentalidade. Então eu comecei a estudar sobre mentalidade nesse meio do caminho. Foi só quando eu realmente comecei a trabalhar esse lado da mentalidade, foi que eu comecei a manifestar alguns resultados, né? No início desse ano, né, de uns meses pra cá, eu sempre buscando, né, sempre fazendo terapia, buscando mesmo trabalhar o meu interior, né, trabalhar a minha mentalidade, né, mudar a minha maneira de ser. Então, fazendo de tudo, gente, constelação familiar, tudo que pudesse me ajudar para que eu trabalhasse os meus traumas, né, que chama, psicólogo, tudo que vocês puderem imaginar, que inclusive eu acredito que vocês que estão aí do outro lado também devem fazer. Mas, quando eu descobri a lei da suposição, e aí eu entendi que eu só precisava supor aquilo que eu queria, que eu quero que se manifeste no meu 3D, e que é assim que funciona, que tudo aquilo que você supõe, você manifesta, eu descobri, eu fiz um resgate, eu voltei lá na minha infância, voltei lá no meu passado, quer dizer, eu vi que eu já tinha feito isso. E aí foi quando eu falei, eureka, eu só tenho que fazer isso. Eu só tenho que assumir uma nova identidade. Porque a identidade que hoje eu tenho aqui, que a pessoa que eu sou hoje aqui, ela tem os resultados que eu tenho hoje aqui. E aí eu pensei assim, vamos usar o teatro para fazer isso, porque no teatro a gente assume, né, personagens e a gente vive aqueles personagens como se fosse verdade, né? E assim, gente, quando eu fazia teatro, o teatro ele me ajudou muito, ele me desenvolveu muito. E eu lembro que uma das mágicas que quando eu fazia teatro era essa, que eu podia ser quem eu quisesse. Uma das coisas que me fascinava no teatro, me fascinou, principalmente no início, quando eu comecei a fazer teatro, que me fascinou, era que eu podia simplesmente viver no mundo da imaginação. Na época, eu pensava isso. Eu falei, cara, eu posso, porque eu não gostava da realidade que eu vivia na época. E eu comecei só que eu não conhecia a lei da suposição, tá? Eu começava a imaginar, a fantasiar na minha mente, a supor que eu era X coisas, que eu tinha X coisa. E na época, eu percebi que aquilo me ajudava, que aquilo me deixava bem, que aquilo me deixava feliz, me deixava alegre, que aquilo me ajudava no meu 3D, né? Já que eu na época não gostava do 3D, e aí eu descobri o teatro e descobri que existe esse outro mundo, né, que é o mundo da imaginação. Mas se eu entendesse que existia a lei da suposição, eu já teria feito isso desde lá, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer para vocês aqui o método Assuma o Papel. Eu criei um projeto, um treinamento de 7 dias, onde vocês irão passar por uma trajetória e vocês irão incorporar. Mas vocês irão incorporar quem? Vocês irão incorporar a versão sua de sucesso. Porque todos nós temos uma versão nossa de sucesso. E, gente, eu tô falando aqui, eu tô olhando o tempo, e esse vídeo vai ficar longo, mas eu preciso me comunicar com vocês, eu preciso expressar, e não só seguir aqui o roteiro, né? Então, vamos lá, o Assuma o Papel, vocês irão passar por esse método
onde em 7 dias vocês irão reprogramar a mente de vocês, mas irão reprogramar a mente de vocês a partir da identidade. Isso que é fascinante. Porque, gente, eu estou vivendo o Assuma o Papel, tá? Eu já fiz o Assuma o Papel, uma rodada, né? Fiz uma rodada uma vez e já vi muitas mudanças, gente. Inclusive esse canal aqui era uma coisa que eu vinha procrastinando, postergando há muito tempo, que isso martelava na minha mente, que vinham pessoas que falavam sobre a questão do canal no YouTube, para mim fazer canal no YouTube, e eu não me enxergava como uma pessoa capaz de fazer isso, de abrir aqui uma câmera e começar a falar de um determinado assunto. E depois que eu fiz o Assuma o Papel, depois que eu apliquei o meu próprio método e que eu comecei a viver a minha nova identidade, gente, vocês não têm noção das mudanças que estão acontecendo aqui, tá? E com certeza mais pra frente eu irei contar muito mais coisa pra vocês, mas as coisas estão mudando. Uma das coisas assim que mudou também aqui pra mim, depois que eu fiz o Assuma o Papel, é que eu simplesmente, gente, me coloquei no pedestal. Se vocês aí que estão aí do outro lado, que acompanham Lei da Suposição, vocês já devem ter caído em vídeos que falam sobre a mentalidade do pedestal. Mas eu parei de colocar os meus objetivos acima de mim, já começa por aí, né? Porque os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos, eles têm que estar abaixo e não acima de nós, né? De mim. Já começou por aí a mudança e parei também de sempre enxergar as pessoas, o outro, lá fora, o que eu via sempre era melhor do que eu, né? Então, todo mundo era bom, menos eu, né? Todo mundo era capaz, menos eu. Todo mundo fazia e acontecia, menos eu. E quando eu assumi o papel, quando eu mudei a minha identidade, que é o que eu quero que vocês façam, quando vocês entrarem lá no meu método, vocês irão ver o que vai acontecer. Eu, muito rapidamente, mudei uma mentalidade, porque fica muito mais fácil também, gente, quando você assume o papel, fica muito mais fácil de você, inclusive, supor coisas novas na sua mente. Porque muitas das vezes o que acontece quando a gente supõe, quando a gente começa a aplicar a lei da suposição, o que eu vejo de depoimentos de pessoas, eu não consigo acreditar na minha suposição, eu faço uma suposição, mas nem eu acredito, né, no que eu falo. Quando você muda a identidade, quando você assume uma nova identidade, quando você incorpora essa sua nova versão, até na hora de supor, fica mais real. Até na hora de você supor, fica verídico, você não rola aquele conflito, porque o que eu percebo muitas das vezes que o conflito ele acontece porque é a velha identidade que não se identifica com aquele pensamento. Ela não se encaixa, e não vai se encaixar mesmo, tá? Então, com muita honra, com muito prazer, com muito orgulho, que eu lanço esse projeto aqui, que eu compartilho esse projeto com vocês e convido vocês a fazerem parte do Assuma o Papel. Agora eu vou voltar pro roteiro, já que eu falei tudo isso. Então, milionárias, sim, no começo vocês vão ter que ser muito malucas, muito malucos e malucas, se vocês quiserem mudar a realidade de vocês. Por quê? Porque vocês vão ter que ser delulu, né? Quem é da lei da suposição aí já conhece essa expressão e sabe que é um dos pontos importantes para você aplicar a lei da suposição, é você ser delulu, porque não tem como você mudar a sua realidade se você continuar sendo reativo ao que você está vivendo, reagindo ao seu 3D. Você só vai mudar realmente se você for para o plano mental, se você começar a supor coisas novas.
E eu sei que muitas das vezes é até difícil supor coisas novas quando a gente tem uma identidade negativa de nós mesmos. Então, por isso que o meu método vai ajudar você. Quando você assume o papel, você sai do campo do um dia e entra no campo do agora, que você já tem agora o seu desejo. E a vida vai responder não ao que você quer, mas ao que você já é, ao que você assume como verdade. Por isso que essa loucura consciente é o que eu vou ensinar, é o que eu ensino no meu método. Não é só pensar positivo, vocês irão encarnar, vocês irão viver, vocês irão ensaiar essa nova versão com intenção e de forma estratégica. Então, e por que que isso funciona, gente? Porque o seu subconsciente, como eu já falei, eu falo aqui no canal, eu já falei em outros vídeos, ele não sabe diferenciar o que é imaginação ou o que é uma realidade. O seu comportamento, as suas palavras, os seus pensamentos, tudo está o tempo todo reafirmando quem você acredita ser. E aí, quando você assume um papel novo, que é o que eu estou convidando vocês a fazerem quando vocês entrarem no meu programa, mesmo que pareça absurdo, o seu cérebro ele vai começar a reconfigurar padrões. Por isso que é tão poderoso esse método, gente. Você começa a enxergar novas oportunidades, agir com mais coragem e isso gera novos resultados. Eu estou vivendo isso e eu estou tendo a prova real que funciona. Estou trazendo aqui para vocês isso. O que antes parecia loucura vira rotina e a rotina vira realidade. No meu método, Assuma o Papel, você aprende exatamente como praticar isso de forma diária. Então lá dentro, gente, vocês terão o quê? Técnicas teatrais, neurociência, lei da suposição, auto-hipnose, tudo isso vai estar alinhado para vocês pararem de duvidar de vocês mesmos, né, e finalmente viver uma nova identidade. Então vamos lá, e onde que vocês estão errando hoje? O erro mais comum é, vocês querem uma nova realidade, mas vocês continuam pensando, sentindo e agindo como quem vive a velha, a identidade antiga. A maioria das pessoas ainda busca o resultado antes de mudar a sua identidade. Muitas das vezes, a gente busca um resultado novo, mas a gente ainda está preso numa realidade antiga. E isso começa na identidade. Por isso, o Assuma o Papel é tão poderoso, porque lá dentro vocês irão construir uma versão sua de sucesso, uma versão sua que é capaz de fazer aquilo que você hoje acha no seu plano mental que não consegue ou que não é capaz. E fica muito mais fácil de vocês suporem coisas novas quando vocês assumem um papel novo. Não rola o conflito da mente. Muitas das vezes você afirma, eu sou, aí a mente diz, não, mas você não é. Quem é que nunca passou por isso? Quem é que nunca teve essa voz aí? Porque é a identidade. Vocês estão afirmando uma coisa, mas com uma identidade antiga. Quando você assume um papel novo, quando você supõe uma coisa nova com um papel novo, fica muito mais fácil de acontecer ali, né, o match, né, o casamento. E aí, milionários, no Assuma o Papel, eu vou ensinar vocês a inverter essa ordem, tá? Vocês irão agir como se já fosse. E o que vai acontecer é que o mundo vai acompanhar essa mudança. É mágica, gente. Eu tô vendo isso acontecer comigo. E é isso que vai acelerar o resultado. Então, milionários, eu tenho aqui para vocês um método que vai guiar vocês nessa jornada. Se você sente que precisa de um passo a passo, de um direcionamento que não te deixe cair na dúvida, na autossabotagem,
eu criei o Assuma o Papel. E o Assuma o Papel é exatamente para isso. Então, em 7 dias, vocês vão criar uma nova identidade que vai acontecer com vocês. Vocês irão criar uma nova identidade, vocês irão escrever e ensaiar o seu novo roteiro mental, porque sim, vocês irão fazer isso lá dentro. Vocês irão reprogramar o subconsciente de vocês através das técnicas que tem lá dentro. Vocês irão assumir a postura, a fala, os pensamentos da sua nova versão e abrir as portas para a realidade que hoje, para você aí, parece distante. Mas esse método, ele não é só um treinamento ou mais um curso que vocês irão comprar, é um ensaio prático, diário, com técnicas que eu mesma estou usando para mudar a minha vida e que eu já tenho, inclusive, pessoas que estão usando esse método e estão tendo resultado. Então, gente, o Assuma o Papel funciona porque está funcionando para mim. E quando eu vi o poder que é essa técnica e esse método que eu estou aplicando, eu disse assim, eu sempre quis compartilhar, ajudar, né, ter um treinamento, uma coisa minha, né, para que eu pudesse não só vender, né, não só vender na internet como todo mundo faz aí, mas eu tinha que encontrar um propósito e algo que fizesse sentido para mim. E eu encontrei, né, nesses 2 meses que se passaram, todas as peças se encaixaram, todos os anos de teatro que eu fiz e todos os anos que eu fiquei no digital, que eu estou, né, no digital, tudo se encaixou e eu falei, é isso, é sobre isso que eu vou falar, é sobre isso que eu vou ajudar as pessoas e é sobre isso que eu vou monetizar o meu conhecimento. O Assuma o Papel, ele é algo real, verídico e que funciona. Se vocês entrarem lá, aplicarem o que está lá dentro, fizerem os exercícios exatamente como está lá, gente, exatamente como está lá, vocês irão ter resultados no primeiro dia. E parece mágica, mas não é. É técnica, é método e é consciência, principalmente. Então, o título de hoje aqui é Loucura que Cura, né? Mas é uma loucura boa, é uma loucura que vai tirar vocês da vida que vocês vivem hoje e trazer vocês por uma nova vida, uma nova realidade. A realidade mental, 4D, e física, que é o que eu trago lá dentro do Assuma o Papel. Vocês irão incorporar a versão sua de sucesso. E aí vai ficar muito mais fácil de aplicar a lei da suposição, de supor coisas novas na mente. Então, milionárias, a loucura que cura é você parar de esperar o mundo te provar, a aprovação do mundo, e você começa a provar para o mundo quem você é. Durante muito tempo, eu era essa pessoa que eu ficava esperando, eu esperava me verem, me enxergarem, me reconhecerem, dizerem. Eu queria que as pessoas dissessem aquilo que eu queria ouvir, sendo que eu não era aquilo. Vocês entendem o que eu tô falando? Quando você assume uma nova persona, uma persona de sucesso, uma nova identidade, quando você assume um papel novo, você não espera mais nada de ninguém, que ninguém diga nada pra você, que ninguém te aprove, porque você já se aprovou aqui dentro, primeiro. Então, essa é a loucura que cura. Ok? Então é isso, milionárias. Vem comigo, clica no link aqui na descrição e vem viver essa nova versão com consciência, com método, com direção,
Chega de sonhar pequeno, chega de se sabotar, porque isso também vai acabar quando você entrar no Assuma o Papel. Então, milionárias, é isso. A loucura que cura é você parar de esperar o mundo te provar e começar você a provar para o mundo quem você é. Então é isso. Venham comigo para o meu método Assumam o Papel. Cliquem no link na descrição que vai estar. E venham viver essa nova versão com consciência, com um método prático, com direção. Vocês aí que estão aí cansados de, muitas das vezes, treinamentos muito teóricos, né? Eu venho de treinamentos também, gente, e eu vejo que muitas das vezes os treinamentos, né, quando a gente fala desse universo de mentalidade, de desenvolvimento pessoal, quando a gente está nessa busca, a grande maioria é muito teórico. É muito teórico. Teórico até demais. E no Assuma o Papel é extremamente prático, porque vocês terão que pôr a mão na massa. Vocês terão que fazer os exercícios que estão lá. Então não tem muita teoria. Lá vocês não vão ter muita teoria. Vocês terão mão na massa. Então, se vocês estão aqui, você que está aí me assistindo, tá buscando algo assim, algo que você tenha que pôr a mão na massa, algo que você tenha que realmente, de fato, aplicar, praticar e principalmente ver resultado, porque muitas das vezes a gente fica muito no plano mental, né, muito consumindo conteúdo, assistindo tudo quanto é assunto, né, sobre essas teorias, né, sobre essas leis, né, universais. Mas aí quando você vai para a vida real mesmo, para o dia a dia, para a hora que você acorda, né, e a hora que você vai dormir, aquilo ali não é aplicável, né? Eu digo, tá, mas como que eu aplico isso de fato? Então tá, gente, tá resolvido o seu problema. Agora você tem o Assuma o Papel, e no Assuma o Papel você vai ter lá um passo a passo para você incorporar, para você viver no seu dia e aplicar, porque você só vai ter resultado se você aplicar o que tá lá. Mas eu digo para vocês que só o fato de vocês entrarem em contato com esse conteúdo, com esse produto, e vocês já irão conseguir ver mudanças. Mas é óbvio que a mudança maior, ela acontece quando a gente, de fato, pratica, como tudo na vida, né? Não adianta você assistir uma aula e não pôr em prática o que está sendo dito lá. Da mesma forma, no meu método, mas o meu método, ele é extremamente prático, porque eu uso lá técnicas do teatro, como eu prometi aqui para vocês, que eu traria isso aqui para vocês. Então lá eu uso muito as técnicas do teatro. Então vocês terão realmente que incorporar a sua versão de sucesso. Então, milionários, chega de sonhar pequeno, chega de se sabotar. Por quê? Quando você assume uma nova identidade, não tem como as coisas não mudarem. Primeiro, que é como eu já falei, a sua mente ela vai aceitar de forma muito mais prática aquilo que você está supondo, aquilo que você está assumindo, porque você mudou a sua identidade. E vai ficar muito mais fácil quando vocês quiserem supor coisas grandes, por exemplo. Se eu assumo a identidade de uma mulher milionária, por exemplo, eu assumi a identidade, eu assumi esse papel. Então, quando eu olho coisas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu olho uma Ferrari, quando eu olho uma mansão, quando eu olho coisas que aparentemente era grande para minha versão antiga, para minha identidade antiga, a minha nova identidade, ela não rejeita, ela aceita, porque ela se conecta, porque ela já tem. Então, fica muito mais fácil também de você supor na sua mente coisas grandiosas, porque você assumiu uma nova identidade. Então é isso, milionárias. O seu papel principal está esperando você entrar em cena. E, no Assuma o Papel, eu te mostro como.
Te vejo lá.